E aí, tudo bem? Meus queridos do sexto ano. Vamos refletir mais um tema aqui sobre história, né? Permanece aí, tá? Não vamos causar uma ruptura nessa aula. Por que eu estou falando isso? Porque é o tema da nossa aula de hoje. Permanências e rupturas. A história vive disso, de permanências e de rupturas. Apesar dessas palavras, talvez no primeiro momento não te pareça desconhecida, você vai perceber que faz parte do seu dia a dia. Toda a tua história está recheada de permanências e rupturas. Vamos entender de forma bem tranquila aí esses conceitos, essas definições. Vamos definir esses termos, né? Permanência é mais conhecido, né? Quando eu digo para você permanece aí, eu estou dizendo não saia daí, você já está aí, permaneça. Então, permanecer é continuar onde você está até o final do vídeo. Eu espero que você fique aí até o final do vídeo, até o final dessa aula. Essa permanência é uma das coisas que acontece na história, você vai entender. Quando eu digo, não vamos causar uma ruptura nesse momento, eu estou dizendo o seguinte, não vamos interromper, né? Quando o professor fala lá na aula, lá no grupo, peraí, não conversa qualquer coisa no grupo, não vamos interromper. Interromper é cessar uma coisa que estava acontecendo, parar aquilo e começar uma outra coisa, ou acontecer alguma outra coisa no meio da aula, no meio da vida, no meio da história. Vamos dar exemplo, fica mais fácil. Permanências e rupturas na história. Apesar desses conceitos serem simples, é uma das coisas mais importantes da história. A história vive disso. O tempo todo a história está lidando com permanências e rupturas. O exemplo bem próximo de nós aqui, a escola. A escola, da forma que nós a conhecemos, é um dos maiores exemplos de permanência. Talvez uma das instituições que mais permaneceram inalteradas durante muito tempo foi a escola, e é a escola. Pensa bem, quando você começou a estudar nas séries iniciais, lá no primeiro ano, a escola já era exatamente como ela é hoje. Você encontrava lá na escola, você chegava lá na escola, várias salas de aula, a sua professora lá na frente de uma lousa, de um quadro negro, com giz, ou às vezes com um retroprojetor ou um projetor, mostrando slides, mostrando imagens ou alguns filmes, explicando a matéria, você com o seu livro, sentado em filas lá na carteira, um olhando para a nuca do outro, bonitinho, levantando a mão quando fosse falar. Pois é, esse modelo de escola que você encontrou lá no primeiro aninho, você foi tendo ele durante praticamente toda a sua vida escolar. Nossa, mas quanto tempo atrás, né? Já faz 6 anos, vão fazer 6 anos aí que eu estava no primeiro ano. Pois é, mas eu quero te dizer que quando eu comecei a estudar, e aí estou falando de 1971, portanto no século passado, ainda era século XX, a escola já era desse jeito quando eu comecei a estudar exatamente desse jeito. Eu entrei à sala de aula, uma lousa, né, um quadro lá, com uma professora, com um giz, a tia, o livro, o horário de recreio, tudo exatamente do mesmo jeito. 1971, eu estudei, fiz ensino médio, fiz faculdade, fiz pós-graduação, voltei para ensinar, para trabalhar na escola e isso já faz mais de 30 anos e eu encontrei a escola exatamente do mesmo jeito. A sala de aula, a lousa, eu agora no lugar da professora, né? Eu ali com giz, explicando matéria, aluno abrindo o livro. O que significa isso? Permanência, são coisas da história que permaneceram. Mas no decorrer da história vão acontecendo rupturas, mudanças. Até as coisas que parecem permanentes, totalmente permanentes, como a escola, nós vivenciamos agora um momento de ruptura. No ano passado, no ano de 2020, nós começamos o ano tudo exatamente igual, de repente veio essa pandemia, tivemos que suspender as aulas, voltou todo mundo para casa, agora eu estou aqui dando aula, gravando vídeo, estamos tendo aulas online, vocês não vão mais para a escola. E também, se você sair na cidade, você vai ver que as coisas mudaram, é bom nem sair muito, mas quando sai, as pessoas estão de máscara na rua, isso não era comum, a gente via isso na China, em alguns lugares, mas não aqui no Brasil, não aqui na nossa cidade, pessoas de máscara, alguns comércios fechados, toda uma
preocupação com cuidados, álcool gel. Então houve uma ruptura, né? O que estava permanecendo daquele jeito se rompeu e mudou. Estamos escrevendo a história. Todos os dias e todo momento a gente escreve história. Imagine antes de 1500, história do Brasil, antes de 1500, as pessoas que viviam aqui no Brasil, os nativos, o tipo de vida que eles viviam, né, que os portugueses chamaram de índios, né, os nativos, aquela vida com caça, pesca, às vezes guerras lá entre tribos, aquele estilo de vida em contato com a natureza, totalmente rural, totalmente no meio do mato, em contato com a natureza. E aí, de repente, em 1500, chegam os portugueses e aí há uma ruptura naquilo que tinha permanecido durante muito tempo, de repente uma grande ruptura. Chega o homem branco já matando índios, escravizando, começa a fazer comércio, começa a cortar as árvores, pegar pau-brasil, começa a minerar para pegar ouro, logo nascem as cidades. Olha que grande ruptura na história. Então, é muito importante, para termos entendimento do que acontece na história, nós termos sempre em mente que a história é feita de permanências e rupturas. Embora a gente desenhe a linha do tempo, uma linha reta, e a gente vai colocando as datas ali naquela linha, antes de Cristo, depois de Cristo, apesar de desenharmos desse jeito, na verdade são ciclos históricos que vão alternando. Você tem lá assim, olha, o homem era totalmente nômade, ele não tinha lugar fixo para morar. Quando vê, encontra um rio, começa lá uma civilização, começa um comércio, começam cidades, opa, aquele ciclo já mudou, agora vai ter uma outra coisa. E assim vai acontecendo. Tem alguns ciclos muito grandes, Idade Média, um período de mais ou menos 1000 anos, houve uma permanência de mais ou menos 1000 anos, em que as pessoas eram só na área rural, lá dentro da Europa, e aí só tinha aquele estilo de vida, os senhores feudais, os cavaleiros, né, de armadura, os castelos, o homem medieval durou mais ou menos, né, do ano 500 ao ano 1500, então 1000 anos, mas depois vieram os bárbaros, invadiram, e aí passa o rei não ter poder mais, a igreja, o senhor feudal não ter poder, o rei com a igreja começam a mandar juntos e muda tudo de novo. Havia uma situação permanente, acontece uma ruptura, alguma coisa que se rompe e começam novos acontecimentos totalmente diferentes daqueles que haviam antes. É isso, na tua vida, lá na apostila, no material sobre permanências e rupturas, tem lá uma atividade, você vai falar disso que eu vou falar agora, brincadeiras de criança. Houve uma ruptura, não pense que eu, na minha infância, brincava das mesmas coisas que você brinca. Eu jogava bolinha de gude, pipa, se empina pipa ainda hoje, eu já empinava pipa, a gente brincava na rua, a gente brincava de coisas diferentes da que vocês brincam. Não havia internet, não havia computador, não haviam jogos eletrônicos. Então, tudo isso são mudanças que nós chamamos de rupturas e ciclos históricos. Então, de uma forma bem simples, você já consegue entender agora pelo menos 3 conceitos. Ruptura, permanência, ciclo histórico. Ruptura, uma mudança. Permanência, um tempo em que as coisas ficam da mesma forma. Depois, quando há uma ruptura, começa um outro tempo. Cada tempo desse é chamado de ciclo histórico. Certinho? É isso. É simples, é tranquilo. Esse é o tema, essa é a matéria, esse é o conteúdo desta semana do PET. Semana 3, né, do Estado. Então, é só isso, é só fazer as atividades. Valeu, beijão para todo mundo.